A análise dos registros de candidaturas para as eleições majoritárias e proporcionais faz parte do calendário eleitoral. É a fase em que o Ministério Público analisa a documentação entregue pelos partidos e coligações. A falta de documentos acarreta no pedido de impugnação dos candidatos. O promotor de justiça, Dr. Raul de Melo Franco, explica os principais motivos das impugnações em nossa cidade. É o seguinte, durante um prazo previsto na legislação eleitoral, que normalmente é um prazo muito curto, de 7 dias, os partidos e as coligações apresentam pedidos de registro de candidatos. Então, todos os candidatos que foram escolhidos nas convenções têm o seu pedido de registro formulado pelo próprio partido político ou pela coligação, ou em algumas situações até por ele pessoalmente. Esse pedido tem que vir instruído, documentado. Ele tem que vir acompanhado de uma série de documentos que a lei eleitoral prevê. Então, uma lista de documentos. Depois da apresentação desse pedido e desses documentos, nós temos mais 7 dias para o promotor eleitoral analisar cada um dos pedidos. Então, nesse caso, nosso prazo começou no dia 9 de julho, no feriado, né? Então, o promotor, os estagiários e os funcionários da Justiça Eleitoral passaram o feriado analisando esses pedidos e depois os dias que se seguiram também, analisando cada um desses pedidos de registro de candidatura. E foi detectando nesses pedidos aquilo que estava faltando naquela lista que a lei exigia. Os motivos para uma impugnação são diversos. A maioria das impugnações são simples de resolver. Os casos mais complicados podem até resultar na anulação da candidatura. Problemas com a justiça comum e eleitoral são igualmente graves. Situação mais comum: candidatos que têm algum antecedente criminal, que apresenta algum processo, às vezes até processo por coisas pequenas, pequeno potencial ofensivo, inquéritos policiais que às vezes nem resultaram em processo. Há uma indicação de que existe alguma distribuição criminal contra ele, algum processo, algum inquérito, mas eles não apresentam a certidão de qual foi o desfecho disso. No que é que resultou? Isso foi arquivado, não foi? Teve processo, teve alguma transação penal, pagou uma cesta básica, por exemplo, isso foi arquivado? Ou esse processo seguiu e, no final, ele acabou resultando numa absolvição, ou acabou resultando numa condenação? A Justiça não pode saber de qual foi o resultado disso se o candidato não apresenta a certidão desse processo. Essa é a situação mais comum dessas 135 impugnações. O Ministério Público entrou com impugnação de 135 candidatos, dos quais 2 deles concorrem à prefeitura da cidade. Também em relação a 2 deles, ao prefeito que é candidato à reeleição e a candidata do PT, problemas de certidões. Faltavam certidões de processos que respondem, ou inquéritos policiais que existem contra eles. Situações também que basta que comprovem, desde que não haja nenhum óbice que essas certidões revelem, o que eu acredito que não há, mas precisam demonstrar isso, precisam juntar essa documentação. E uma vez juntada, esse processo de registro de candidatura volta para o promotor, nós analisamos a documentação e prevalece ou não prevalece a opinião de que deve ser declarado inelegível.